projeto de incêndio é um conjunto de documentos que organizam e detalham os componentes para o combate de incêndio e segurança das pessoas e das edificações. E hoje, para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui no Coisa de Arquiteto a arquiteta urbanista, engenheira de segurança e amiga há mais de 20 anos, Fabíola Padiglione. Olá, bem-vinda. Obrigada. Agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante. A gente não tem assim muito espaço, muita visibilidade, né, para abordar esse tema. Então, agradeço muito o convite de estar aqui hoje. Muito relevante, né? Sim, muito relevante, importante. E como você falou, a gente vê tantos assuntos de arquitetura e pouco sobre esse, né? Sim, de extrema importância. E até para a gente já começar esse bate-papo, assim, a importância, Fabíola, vamos explanar para as pessoas que estiverem assistindo a importância real de um projeto de incêndio. Então, eu costumo dizer que a importância começa no nome do projeto, né? A gente acaba abreviando um pouco, falando projeto de combate a incêndio. Às vezes abrevia até um pouquinho mais, fala projeto de incêndio. Pois é, né? Né? Como se precisasse de um projeto para ocasionar um incêndio. Mas eu tô rindo porque eu falo muito isso. Já fez seu projeto de incêndio? Vamos fazer seu projeto de incêndio. Mas, assim, na íntegra, o nome mesmo é projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. E por que eu gosto, assim, de frisar o nome desse projeto, né? Porque a maioria das pessoas acaba achando que o projeto é só dimensionar os equipamentos de segurança, saber a localização deles certinho. Sim. Mas o projeto se inicia justamente com a prevenção. E aí entra muito a parte da arquitetura em si. Sim. Porque a gente precisa dimensionar circulações, dimensões de portas. Um exemplo que eu gosto de dar muito também é a questão do abrigo de gás. A gente precisa fazer ele de uma forma que ele fique numa área externa, descoberta. Tem que estar longe de ralo, de cisterna, porque o gás ele tem uma densidade, então quando vaza ele costuma ir para o chão. Certo. E aí, se ele achar uma brecha, ele pode entrar numa tubulação, ele pode ficar confinado, ocasionar uma explosão. Então, assim, o primeiro passo é a gente fazer a prevenção para que não aconteça o que a gente chama de sinistro, né? Um incêndio em si. Que é a importância desse projeto de combate ao incêndio, é fazer o estudo para ter toda essa... para que ele não aconteça mesmo. Isso, correto, para que ele não aconteça. A segunda etapa é realmente a parte do combate, né? A gente fez tudo para prevenir. Ainda assim aconteceu, aí sim a gente vai dimensionar os equipamentos, que são os extintores, as caixas de incêndio com mangueiras, o sprinkler, que é esse chuveirinho no teto. E a terceira etapa é o pânico. Porque o que acontece? As pessoas que estão nessa situação, passando por esse tipo, né, de situação, elas entram em pânico e o pânico faz com que a gente volte à parte mais primitiva que a gente tem. Então, instintiva, né? Que é o instinto de sobrevivência. A gente não consegue ter o raciocínio lógico, a gente não consegue a parte de comunicação, às vezes a gente não consegue falar, a gente não consegue escutar. E nem raciocinar, Nem raciocinar. Então, o projeto tem que estar ali para isso. Para isso também. E aí que entra a parte da sinalização de emergência, a iluminação de emergência. Então, a gente tem que facilitar ao máximo para que essa pessoa em pânico consiga achar a saída. Certo. Tanto é que, assim, não sei se você já reparou, as pessoas também, as placas de sinalização de emergência, algumas vêm escrito, né? Saída, saída direita, mas a maioria delas são símbolos. Se eu preciso escapar por uma escada, eu vou ter um desenho de uma escada, um bonequinho e a setinha. Então, assim, é para você bater o olho e seguir aquela instrução. Então, o pânico também é muito importante a gente marcar, né, na questão do projeto. E respondendo a sua pergunta de forma assim, mais simples, objetiva, a importância é salvar vidas. É você conseguir, de uma forma, dar uma chance a mais para aquela pessoa. Às vezes a gente não consegue evitar o incêndio, mas você dá uma chance a mais para que aquela pessoa consiga escapar, ou ela mesma consiga utilizar os equipamentos antes do socorro de fato, que é o bombeiro chegar. Citando aqui
Acho que a última coisa que aconteceu, assim, que abalou nacionalmente, Não até tem como mundialmente, não pensar, né? da Boate Da Kiss, Boate né, no Kiss. Rio Grande do Sul. Não tem como falar de incêndio sem pensar ali na boate. E hoje você trazendo as pautas, assim, do projeto, Sim. da questão do escape, do pânico, que até onde eu acompanhei o caso, o pânico foi o pior, né? Sim, o pânico e exatamente isso, assim, nesse caso específico da boate, eles tinham, assim, pouca sinalização, ou quase nada, e um dos letreiros luminosos que tinham era do banheiro. As pessoas acabaram correndo para o banheiro, que era exatamente o sentido contrário do escape. E as que conseguiram ir para a porta, lá tinha diversas coisas que não estavam funcionando bem, tinha até uns corrimões, uns guarda-corpos. Eu lembro de uma entrevista que eu vi de um rapaz que ele tentava subir esse guarda-corpo para fugir e as pessoas atrás, diz ele que levou unhada, mordida. Porque assim, é um instinto de sobrevivência. Você não quer saber quem está na frente, né? Você quer sair. E você não consegue falar, gente, espera aí, eu vou pular, eu vou te ajudar. Certo. Então tem que ser uma coisa assim muito no instinto mesmo. A gente tem que facilitar ao máximo. Projetado para aquele momento. Para que aconteça. Para aquela situação ali de E pânico. tem assim, só para a gente finalizar, tem a importância também legal no sentido assim do proprietário, do construtor. Ele tem esse respaldo. Uma edificação legalizada, ela tem um valor de mercado maior. Na hora da venda, o comprador consegue acionar um agente financeiro para financiar, né? Esses bancos só financiam se tiver essa documentação. E o próprio respaldo assim, judicial, porque se acontece alguma coisa naquela edificação, você não tem a documentação, não tem os equipamentos, Deus me livre, acontece até um óbito, você responde judicialmente, Sim. como homicídio culposo, doloso, né? Vai ter toda uma perícia, uma investigação. Mas então, assim, salvar vidas e se proteger. Proteger as pessoas e se proteger também. Acho que essa é a maior importância de um projeto de combate a incêndio. Eu vejo que entra muito no campo de responsabilidade. Sim, sim. Né? Que não dá depois para a gente, né, tirar o corpo fora. Com e certeza. por isso até a gente trouxe esse assunto super relevante, sério. Qual é a edificação que precisa de projeto de combate a incêndio, né? Quais são essas edificações? A gente vai trazer para vocês agora. E quais são os responsáveis que podem colaborar para que você regularize a sua edificação, regularize todas as necessidades para que traga esse projeto de combate a incêndio, de sinalização e de pânico. Assim, para surpresa de muitos, toda e qualquer edificação precisa ter o projeto de combate a incêndio, a tramitação junto ao Corpo de Bombeiros, com exceção de terrenos que tenham uma casa residencial, né, unifamiliar. Só que, por exemplo, eu tenho uma casa na frente e uma casa nos fundos. Não precisa. Certo. Agora eu tenho uma casa, minha mãe mora embaixo e eu moro em cima. Já é uma edificação de 2 pavimentos? Precisa ter. Então, comercial, todos precisam. Todas. Hoje aqui a gente tem, aqui pelo shopping, né, tem um projeto que nós fizemos quando nós mudamos para cá, de combate a incêndio. Então, todos os negócios, edificações comerciais, seja uma loja de roupa, seja um bar, precisa de um projeto de combate. Precisa, é óbvio que assim... Vão ter questões diferentes, né? Isso, dependendo da... Aí a gente vai analisar, assim, metragem quadrada, número de pavimentos, atividade que é exercida naquela edificação. Mas o que acontece hoje é que o Corpo de Bombeiros ele tem um efetivo muito pequeno. Então, a gente não consegue ter essa fiscalização na rua, né? Bater porta em porta, você precisa se regularizar, uma autuação. Como eles têm poucas pessoas, eles acabam priorizando as edificações de maior risco. Aí, no caso, que a gente chama de reunião de público, que seriam boate, shopping, restaurantes. Certo. E aí, essas edificações menores, que ela é considerada até dentro da categoria do próprio bombeiro como risco médio, risco pequeno, perdão.
acaba passando despercebido. Sim. As próprias prefeituras, quando a gente vai dar entrada, né, na aprovação de um projeto, ela também deixa passar algumas sem fazer a exigência. Certo. Então, acaba que as pessoas não procuram se regularizar porque não tem essa demanda, essa exigência, né, para poder fazer. Porque dependendo da atividade, daquele espaço comercial, existe risco, né? Às vezes um trabalho com espuma, Sim, com tecido, certeza. roupa, não é de reunião Sim, mas você de tem um muitas material ali, pessoas, combustível, né? né? É inflamável. Inflamável. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade dos proprietários, dos empreendedores, porque mesmo que a pessoa não tenha tido uma fiscalização, ela vai responder. Sim, com certeza. Então, você vai ser responsável pelo teu espaço, por isso a importância de contratar profissionais capacitados, que seriam... Então, tinha assim, sempre teve assim, uma briga, um atrito entre o Corpo de Bombeiros e o CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, de quais são os profissionais habilitados para poder elaborar o projeto e tramitar, né, assinar. Mas no final, porque assim, a legislação do bombeiro ela não é nacional, ela é estadual. Então, cada estado rege da maneira como achar melhor. Só que aí, como assim, um estado aceita tal profissional, o outro tal profissional, o CONFEA tentou, pelo menos, organizar nacionalmente, né, uma padronização de profissionais. E aí houve uma votação onde todos os estados acabaram concordando. Então, hoje, os profissionais habilitados são os engenheiros civis, os engenheiros mecânicos e o engenheiro de segurança. E aí, no caso, a engenharia de segurança não existe hoje uma graduação, ela é uma pós-graduação. Certo. Então, igual eu, por exemplo, sou arquiteta, me pós-graduei em engenharia de segurança, assim como outros cursos também conseguem fazer a pós-graduação. Então, aí você consegue ter o título para você poder conseguir atuar nessa área. Bacana. E assim, salvo também alguns tipos de projeto, você necessita de outros profissionais para poder complementar o seu projeto. Um exemplo assim, uma indústria fabrica algum tipo de produto. Eu não sei como que é a linha de produção desse produto. Então, eu preciso que a própria empresa contrate, ou normalmente ela já tem um engenheiro químico ou de produção, onde ele faz uma documentação especificando quais são os produtos, quais são as etapas. Normalmente ele precisa emitir uma RT, né, uma anotação de responsabilidade técnica. E aí a gente anexa essa documentação ao projeto. Então, assim, eu me responsabilizo pelo projeto e esse profissional por aquela informação que ele está me passando. Pelos materiais que vão passar ali naquele Então, espaço. assim, ele pode ser de uma outra área, sem ser essas três que eu citei. Tipo, ele não pode elaborar o projeto e nem assinar, mas ele é muito importante para contribuir com informações. Como quase tudo na nossa área, é um conjunto de competências, né? Sim, a gente é uma engrenagem, né? Sim, a gente precisa dos outros profissionais para aquilo andar. Tem hora que nós, arquitetos, o meu trabalho vai até aqui. E dali para lá a gente precisa. E agora, assim, até é muito importante chegar nesse ponto. Nem sempre, assim, eu termino e você começa, né? Sim, sim. Precisa andar juntos, porque provavelmente, possivelmente, uma necessidade de segurança vai impactar no desenvolvimento do projeto, no layout, na definição, né? O projeto de combate a incêndio, ele não é para ser feito após o projeto de arquitetura. Ele precisa ser pensado, concebido junto, né, Fabiola? Corretamente. Às vezes a pessoa pergunta, né? Tipo assim, quando que eu tenho que fazer o projeto? É lá no estudo preliminar. É óbvio que assim, você ainda está estudando o que vai apresentar para o cliente. Não tem como você contratar alguém para fazer um projeto de incêndio. Mas você precisa ter pelo menos ali uma noção básica do que você vai fazer. É uma edificação comercial? Quantos andares? Porque aí, a partir de tantos andares, eu preciso da escada enclausurada ou não. Eu preciso de um corredor com uma largura específica ou menor. Eu vou ter as caixas de incêndio. As caixas de incêndio, elas têm uma tubulação que vai até a caixa d'água. E eu preciso ter um volume de água específico só para o bombeiro.
E a gente sabe que 1.000 litros é 1 tonelada. Então, eu preciso identificar isso no início do projeto, até para eu definir o de arquitetura dentro das exigências e também passar para os próximos profissionais a demanda que eu preciso. Para um calculista estrutural, eu preciso falar para ele, né? Ó, eu vou ter que ter tantos litros de água lá em cima, eu preciso de uma cisterna. Para a parte elétrica, eu preciso de pontos em lugares específicos para eu ter as minhas luminárias de emergência. Se for um projeto que tiver essa canalização fixa, né, que são as caixas de incêndio, eu preciso de uma bomba para pressurizar esse sistema, e essa bomba tem que ser ligada na energia elétrica, independente da alimentação do prédio. Então, assim, é uma coisa que tem que ser pensada lá no início, para depois esse desdobramento ir para cada profissional específico. E assim, a legislação do bombeiro, ela está disponível no site, então qualquer profissional pode ter acesso, pode ler. Ela tem uma leitura simples, ela foi redigida em 2018, então assim, ela é bem simplificada, ela tem os tópicos certinhos. Cumprir o papel, né? Para cumprir esse papel. Compreender. E assim, não tenho paciência, não quero ler. Tem profissionais, igual assim, lá no escritório a gente faz muito isso, né? Porque eu permeio muito entre a arquitetura e a segurança, né? A segurança de combate a incêndio. Então, os projetos de arquitetura lá do escritório já nascem todos dentro da legislação. E não tem como, dependendo do tipo de projeto, você tem que estudar a legislação do meio ambiente, da vigilância sanitária. Então, por que não o do incêndio também, que é tão importante quanto? Sim, eu acho, né? Até dependendo ali do grau de importância que são de vidas, né? Sim, é até mais importante que outros, né? É mais direto, né? Isso. A gente tem a questão do meio ambiente importantíssima, mas eu acho que o do incêndio é mais direto, né? Uma coisa mais... E assim, para concluir, se você não quiser ler, contrate um profissional. A gente consegue fazer uma consultoria inicial, né? E, posteriormente, caso você vá fazer o projeto de incêndio com esse mesmo profissional, existe muito aquela camaradagem, tipo assim, de dar um desconto do valor da consultoria. Então, assim, é uma coisa comum. Você não sabe, procure informações, procure alguém que saiba, mas não deixe de fazer. É muito importante. Muito importante. Assim, esse assunto é de extrema importância, relevância, quis trazer junto com a Fabíola, que, assim, é uma amiga de muitos anos, assim, a gente já trabalhou juntas em projetos de arquitetura somente, arquitetura interiores e de incêndio. Eu me lembro que um dos primeiros projetos que eu fiz, uma escola na minha cidade natal, em Arrozal. Verdade. A gente fez projeto de incêndio. De combate a incêndio. A Fabíola, assim, foi muito bacana. Eu acho que ali... a tua experiência já, né, teu conhecimento já agregou, porque depois disso, todo projeto comercial, é o que você falou, né? A gente já pensa de outra forma. Sim, com certeza. Quando você trouxe a questão do fluxo, da segurança, a gente já começa a elaborar o projeto de outra forma, né? Já é um outro olhar, né? E a gente vai disponibilizar o contato aqui da Fabíola, da empresa que ela trabalha, para você que precisa de um projeto de combate a incêndio. É uma prioridade e responsabilidade, como já comentamos, né? Sim, verdade. Olha, a gente já botou muito fogo juntas, a gente está aqui super sérias, hoje eu mantendo combato, a postura. Né? Hoje a gente combate, né? O fogo da Dandara, da Catarina. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Não tem equipamento. Não tem equipamento. Mas foi muito bom, amiga. Estou muito feliz de te ter aqui. Também. Prazer é meu. Você é uma pessoa que, além de fazer parte da minha vida, que são mais de 20 anos, de fato, de amizade ativa. A gente poucas vezes não conta a idade. Distanciou. É do maternal, Ai, tudo bem. Né? E, assim, eu tenho profunda admiração por você. Você já deve ter ouvido isso de muita gente, que você é uma profissional excelente, pontual, ela mergulha no trabalho que a gente faz em conjunto. Assim, é muito bom, prazeroso trabalhar com você. E melhor ainda te ter como amiga, viu? Estou muito feliz. Isso. Obrigada, agradeço. Todo o sucesso que você merece, todo o conhecimento que você adquiriu aí ao longo dos anos, realmente forma essa profissional completa, que eu tenho super segurança de trabalhar em conjunto e até mesmo indicar para alguém que esteja precisando.
Ah, obrigada. É recíproco. Acho que assim, a gente veio de uma turma muito bacana, assim, a gente vê assim os profissionais que foram formados. A admiração também tenho bastante. Você é um exemplo, acho que até aqui da região Obrigada. também. Imagina. E eu que estou muito feliz de estar aqui, agradeço novamente o convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Ai, que bom. É muito bom saber que eu posso contar com você. Ela sempre auxilia o Tropicália em alguns trabalhos, ajudou muita gente ao longo desse processo aí de anos de escritório. E a gente sempre faz uma pergunta no final do nosso bate-papo. Se tivesse um santo na obra e você Ai, tivesse Jesus. que pedir alguma coisa para esse santo... aí tá lá no teu projeto de incêndio, indo por execução. E aí, me fala, o que você acha que você pediria pro santo da obra? É um santo, não pode ser um gênio da lâmpada com 3 pedidos? Não, um só. Não, brincadeira. Então, acho que eu tenho um pedido, assim, um pouco utópico, mas que eu espero que a gente consiga alcançar, que seria, assim, a conscientização. Eu vou dividir esse pedido em 3 etapas. Tá bom. Conscientização da população, de procurar, porque, assim, buscando de novo a referência da Boate Kiss, eu lembro que na época eu vi algumas pessoas, mas também esse monte de jovens numa boate, a essa hora da madrugada. Mas assim, e a igreja que você frequenta? E a escola que você deixa teu filho? O restaurante que você vai? Então, assim, a gente precisa estar atento em todos os lugares. Óbvio que a gente não vai ser pessimista e achar que Não é vai sobre isso, acontecer é sobre em qualquer lugar. segurança. Mas você se sente seguro. Então, assim, conscientização da população em relação a isso, a cobrar Exato. mais, a tentar se inteirar mais do assunto. Conscientização dos profissionais, arquitetos, engenheiros, de trabalhar, igual a gente falou lá desde o início, já pensando nessa segurança, de procurar um profissional que seja adequado para poder fazer com que sua edificação, seu projeto, além de realizar sonhos, também seja seguro. Que é um sonho também. Que é um sonho ser também. seguro. E aí até, desculpa te cortar, mas nesse ponto, vai ser mais econômico para todo mundo, se for certeza. pensado lá no início, Sim, né? porque às vezes tem coisas que você não consegue nem remediar posteriormente, né? Tem coisas que sim, e aí você vai ter o retrabalho, o custo Quebra extra. Quebra parede, abre porta. Mas tem coisas que não tem jeito. Sim. E por último, a conscientização do poder público também, porque assim, algumas prefeituras, elas exigem algumas coisas de projetos, de profissionais que divergem da exigência do bombeiro. E a legislação do bombeiro ela é estadual, então, por hierarquia, ela é mais importante que o da prefeitura. Então, assim, eu acho que deveria ter seminários, workshop, treinamento, para que os profissionais também dos órgãos públicos conseguissem andar junto. Então, bora iniciar isso. Vamos comunidade, profissionais, poder público, vamos conversar. Seria o sonho. Vamos conversar com os nossos... meu pai, a palavra, os nossos políticos, os nossos poderes legislativos, executivos, para a gente iniciar isso aí. Isso também é uma responsabilidade nossa. Sim, com certeza. De colocar isso em pauta. Muito bom, amiga. Amei estar com você. Até breve, até a próxima. Obrigada pelo convite mais uma vez.